Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 145. Alcança Jayadratha. Krishna falsamente faz o sol se pôr. Arjuna corta a cabeça de Jayadratha e a manda ao colo do pai, Vritakshatra, cuja cabeça então se parte em 100 pedaços. Sanjaya disse, ouvindo o som parecendo a chamada alta da própria morte ou o ribombo terrível do trovão de Indra, do arco de Dhananjaya, enquanto ele o esticava, aquela tua haste, ó rei, ansiosa com medo e extremamente agitada, tornou-se como as águas do oceano com peixes e macaras dentro delas, encrespado a ondas como montanhas e açoitado à fúria pelo furacão que surge no fim do Yuga. Então Dhananjaya, o filho de Pritha, movimentou-se rapidamente em batalha de tal maneira que ele era visto estar presente ao mesmo tempo em todas as direções, mostrando suas armas extraordinárias. De fato, tão ágil era o filho de Pandu que nós não podíamos notar quando ele tirava suas flechas, ó rei, quando ele as fixava na corda do arco, quando ele esticava o arco, e quando ele as disparava. Então poderosamente armado, ó rei, excitado com cólera, chamou à existência a invencível arma Indra, apavorando todos os Bharatas. Centenas e milhares de flechas brilhantes de bocas ardentes, insufladas por mantras com a força de armas celestes, fluíram dela. Com aquelas flechas parecendo fogo ou os raios do sol, correndo com impetuosidade violenta, o céu tornou-se incapaz de ser fitado, como se cheio de meteoros flamejantes. Então aquela escuridão que tinha sido causada pelos Kauravas com suas flechas, a qual era incapaz de ser dispersa até em imaginação por outros, o filho de Pandu, movendo-se rapidamente em volta e mostrando sua destreza, destruiu por meio daquelas suas flechas que tinham sido inspiradas por meio de mantras com a força de armas celestes, como o próprio sol, dispersando rapidamente no amanhecer do dia a escuridão da noite por meio de seus raios. Então o pujante Arjuna, com aquelas flechas brilhantes dele, tragou as vidas de teus guerreiros como o sol do verão, absorvendo com seus raios quentes as águas de tanques e lagos. De fato, chuvas de flechas, dotadas da força de armas celestes, disparadas por Arjuna, cobriram o exército hostil como os raios do sol cobrindo a terra. Outras flechas de energia ardente, disparadas por Dhananjaya, entravam rapidamente nos corações de heróis hostis, como amigos queridos. De fato, aqueles bravos guerreiros que ficaram naquela batalha diante de Arjuna pereceram todos como insetos se aproximando de um fogo ardente. Aniquilando dessa maneira as vidas de seus inimigos e sua fama, Partha se movimentou com velocidade naquela batalha como a morte em forma incorporada. Cabeças enfeitadas com diademas, braços massivos, adornados com angadas, e orelhas com brincos dos inimigos, Partha cortou com suas flechas. Os braços, com arpões, de condutores de elefantes. Aqueles com lanças, de cavaleiros. Aqueles com escudos, de soldados da infantaria. Aqueles com arcos, de guerreiros em carros. E aqueles com chicotes e aguilhões, de quadrigários, o filho de Pandu cortou. De fato, Dhananjaya aparecia resplandecente com suas flechas de pontas brilhantes que pareciam constituir seus raios, como fogo ardente com faíscas incessantes e chamas ascendentes. Os reis hostis, reunindo toda a sua resolução, não podiam nem olhar para Dhananjaya, aquele mais notável de todos os portadores de armas, aquele herói igual ao próprio chefe dos deuses, aquele touro entre homens, visto ao mesmo tempo em todas as direções em seu carro, espalhando suas armas poderosas, dançando no espaço de seu carro, e produzindo sons ensurdecedores com sua corda de arco e palmas, e parecendo o sol do meio-dia de raios ardentes no céu. Levando suas flechas de pontas brilhantes, Arjuna enfeitado com diadema parecia belo como uma massa imensa de nuvens carregadas de chuva na estação das chuvas ornada com um arco-íris. Quando aquela perfeita enchente de armas poderosas foi posta em movimento por Jishnu, muitos touros entre os guerreiros afundaram naquela inundação terrível e não vadeável.
coberto com elefantes enfurecidos cujas trombas ou presas tinham sido cortadas, com corcéis privados de cascos ou pescoços, com carros reduzidos a pedaços, com guerreiros tendo suas entranhas para fora e outros com pernas ou outros membros cortados, com corpos jazendo a centenas e milhares que estavam ou totalmente imóveis ou se movendo inconscientemente. Nós contemplamos o vasto campo, no qual Parta lutava, parecido com a cobiçada arena da morte, ó rei, aumentando os terrores dos medrosos, ou como a área esportiva de Rudra quando ele destruiu criaturas nos tempos antigos. Partes do campo, cobertas com as trombas de elefantes cortadas com flechas de cabeça de navalha, pareciam como se cobertas com cobras. Partes, além disso, cobertas com as cabeças cortadas de guerreiros, pareciam como se cobertas com coroas de lótus. Matizada com belas proteções para a cabeça e coroas, queiuras e angadas e brincos e com cotas de malha decoradas com ouro, e com os arreios ricamente enfeitados e outros ornamentos de elefantes e corcéis, e coberta com centenas de diademas, jazendo aqui e ali, a terra parecia muito bela como uma noiva. Dhananjaya então fez fluir um rio ameaçador e terrível cheio de objetos horrendos e aumentando os medos dos tímidos, parecendo o próprio Vaitarani. A medula e gordura de homens e animais formava seu lodo. Sangue formava sua correnteza. Cheio de membros e ossos, ele era insondável em profundidade. Os cabelos de criaturas formavam seu musgo e ervas. Cabeças e braços formavam as pedras em suas margens. Ele era ornado com estandartes e pendões que coloriam seu aspecto. Guarda-sóis e arcos formavam as ondas. E ele estava cheio de corpos de elefantes enormes privados de vida, e de carros que formavam centenas de balsas flutuando em sua superfície. E as carcaças de inúmeros cavalos formavam suas margens. E ele era difícil de atravessar por causa de rodas e cangas e varais e axas e couveras de carros, e lanças e espadas e dardos e machados de batalha e flechas parecendo com cobras. E corvos e cancas formavam seus jacarés. E chacais, formando seus macaras, o tornavam terrível. E urubus ferozes formavam seus tubarões. E ele se tornou pavoroso por causa dos uivos de chacais. E ele abundava com fantasmas saltando e pisachas e milhares de outras espécies de espíritos. E sobre ele flutuavam inúmeros corpos de guerreiros desprovidos de vida. Vendo aquela bravura de Arjuna cuja aparência então parecia aquela do próprio destruidor, um pânico, tal como nunca tinha ocorrido antes, possuiu os curos no campo de batalha. O filho de Pandu, então, frustrando com suas armas aquelas dos heróis hostis, e empenhado em realizar atos violentos, deu a entender a todos que ele era um guerreiro de atos violentos. Então Arjuna ultrapassou todos aqueles principais dos guerreiros em carros. Como o sol do meio-dia de raios ardentes no céu, nenhuma entre as criaturas lá podia nem olhar para ele. As flechas que saíam do arco Gandiva daquele herói ilustre naquela batalha, pareciam para nós se assemelhar a uma fileira de garças no céu. Frustrando com suas próprias as armas de todos aqueles heróis, e mostrando pelas terríveis realizações nas quais ele estava engajado que ele era um guerreiro de feitos violentos, Arjuna, desejoso de matar Jayadratha, ultrapassou todos aqueles principais dos guerreiros em carros, entorpecendo eles todos por meio de suas flechas. Disparando suas flechas para todos os lados, Dhananjaya, tendo Krishna como seu quadrigário, apresentava uma bela visão por se mover rapidamente com esplêndida velocidade no campo de batalha. As flechas no firmamento, as centenas e milhares, daquele herói ilustre, pareciam correr incessantemente. Nós nunca podíamos perceber quando aquele arqueiro poderoso pegava suas flechas, quando de fato, aquele filho de Pandu as apontava, e quando ele as disparava. Então, ó rei, enchendo todos os pontos do horizonte com suas flechas e afligindo todos os guerreiros em carros em batalha, o filho de Kunti procedeu em direção a Jayadratha e perfurou com 64 flechas retas. Então os guerreiros Kuru, vendo o filho de Pandu proceder em direção a Jayadratha, todos se abstiveram de lutar.
Realmente, aqueles heróis ficaram desesperançados da vida de Jayadratha. Cada um entre teus guerreiros que avançou naquela batalha violenta contra o filho de Pandu teve seu corpo profundamente perfurado, ó Senhor, com uma flecha de Arjuna. O poderoso guerreiro em carro Arjuna, aquela principal das pessoas vitoriosas, com suas flechas brilhantes como fogo, fez teu exército ficar cheio de troncos sem cabeça. Um Kavanda é um tronco sem cabeça, se movendo como se dotado com vida. Histórias são contadas a respeito desses troncos sem cabeça, bebendo sangue de vítimas caindo dentro de seu alcance. De fato, ó rei, criando dessa maneira uma perfeita confusão na tua haste, consistindo em 4 tipos de tropas, o filho de Kunti procedeu em direção a Jayadratha. E ele perfurou o filho de Drona com 50 flechas e Vrishasena com 3. E o filho de Kunti atingiu brandamente Kripa com 9 flechas, e ele atingiu Salya com 16 flechas e Karna com 32. E perfurando o soberano dos Sindhus então com 64 flechas, ele proferiu um grito leonino. O soberano dos Sindhus, no entanto, assim perfurado pelo manejador do Gandiva com suas flechas, ficou cheio de raiva e não pôde tolerar isso, como um elefante quando perfurado pelo gancho. Portando o emblema do javali em sua bandeira, ele rapidamente disparou em direção ao carro de Palguna muitas flechas retas providas de penas de urubu, parecendo cobras zangadas de veneno virulento, bem polidas pelas mãos do ferreiro, e disparadas de seu arco puxado até a mais completa extensão. Então perfurando Govinda com 3 flechas, ele atingiu Arjuna com 6. E então ele perfurou os corcéis de Arjuna com 8 flechas e seu estandarte também com 1. Então Arjuna, desviando as flechas afiadas, disparadas pelo soberano dos Sindhus, cortou ao mesmo tempo, com um par de flechas, a cabeça do motorista de Jayadratha e também o estandarte bem enfeitado de Jayadratha. Seu suporte cortado e ele mesmo perfurado e atingido por flechas, aquele estandarte caiu como uma chama de fogo. Enquanto isso, o sol estava descendo rapidamente. Janardana então dirigiu-se ao filho de Pandu e disse: Veja, ó Partha, o soberano dos Sindhus foi colocado em seu meio por 6 poderosos e heróicos guerreiros em carros. Jayadratha também, ó o poderosamente armado, está esperando lá com medo. Sem derrotar aqueles 6 guerreiros em carros em batalha, ó touro entre homens, tu nunca poderás matar o soberano dos Sindhus, mesmo que tu te esforces ininterruptamente. Eu irei, portanto, recorrer ao yoga para encobrir o sol. Então o soberano dos Sindhus verá por consequência que o sol se pôs. Desejoso de vida, ó Senhor, por alegria aquele indivíduo perverso não irá mais, para sua destruição, se esconder. Aproveitando-te daquela oportunidade, tu deves então, ó o melhor dos Kurus, atingi-lo. Tu não deves abandonar o empreendimento, pensando que o sol realmente se pôs. Ouvindo essas palavras, Vibhatsu respondeu para Keshava, dizendo, que assim seja. Então Krishna, também chamado Ari, possuidor de poderes ascéticos, aquele senhor de todos os ascetas, tendo recorrido ao yoga, criou aquela escuridão. Teus guerreiros, ó rei, pensando que o sol tinha se posto, ficaram cheios de alegria pela perspectiva de Partha sacrificar sua vida. De fato, teus guerreiros, não vendo o sol, estavam cheios de alegria. Todos eles ficaram parados, com as cabeças jogadas para trás. O rei Jayadratha também estava na mesma posição. E enquanto o soberano dos Sindhus estava assim contemplando o sol, Krishna, dirigindo-se novamente a Dhananjaya, disse essas palavras: Veja, o soberano heróico dos Sindhus está agora olhando para o sol, abandonando seu medo de ti, ó o principal entre os Bharatas. Essa é a hora, ó o poderosamente armado, para a morte daquele patife de alma perversa. Corte rapidamente a cabeça e faça teu voto verdadeiro. Assim endereçado por Keshava, o valente filho de Pandu começou a massacrar tua hoste com suas flechas parecendo sol ou fogo em esplendor. E ele perfurou Kripa com 20 flechas e Karna com 50. E ele atingiu Salya e Duryodhana cada um com 6. E ele perfurou Vrishasena com 8 flechas e o próprio soberano dos Sindhus com 60.
e o poderosamente armado filho de Pandu, ó rei, perfurando profundamente com suas flechas os outros guerreiros da tua hoste, avançou contra Jayadratha. Vendo ele em sua presença como um fogo expandido com sua língua de chama estendida, os protetores de Jayadratha estavam muito confusos. Então todos os guerreiros, ó rei, desejosos de vitória, banharam o filho de Indra naquela batalha com torrentes de setas. Encoberto com incessantes chuvas de setas, o filho de Kunti, aquele poderosamente armado e invicto descendente de Kuru, ficou cheio de raiva. Então aquele tigre entre homens, o filho de Indra, desejoso de massacrar tua hoste, criou uma rede espessa de flechas. Então aqueles teus guerreiros, ó rei, assim massacrados em batalha por aquele herói, abandonaram o soberano dos Sindhus por medo e fugiram. E eles fugiram de tal maneira que nem duas pessoas podiam ser vistas fugindo juntas. A destreza que nós então contemplamos do filho de Kunti foi muito extraordinária. De fato, o semelhante daquele guerreiro ilustre então nunca existiu nem alguma vez existirá. Como o próprio Rudra massacrando criaturas, Dhananjaya massacrou elefantes e condutores de elefantes, cavalos e cavaleiros, e guerreiros em carros e motoristas de carros. Eu não vi naquela batalha, ó rei, um único elefante ou cavalo ou guerreiro humano que não tivesse sido atingido pelas flechas de Partha. Sua visão embaraçada pela poeira e escuridão, teus guerreiros ficaram totalmente desanimados e incapazes de distinguir uns aos outros. Incitados pelo destino e com seus membros vitais cortados e mutilados com flechas, eles começaram a vagar ou coxear ou cair. E alguns entre eles, ó Bharata, ficaram paralisados e alguns ficaram mortalmente pálidos. Durante aquela carnificina terrível parecendo a matança de criaturas no fim do Yuga, naquela batalha mortal e violenta da qual poucos podiam escapar com vida, a terra ficou encharcada com sangue coagulado e o pó de terra, que tinha se erguido desapareceu por causa das chuvas de sangue que caíram e das rápidas correntes de vento que sopravam sobre o campo. Tão intensa foi aquela chuva de sangue que as rodas de carros afundaram até seus cubos. Milhares de elefantes enfurecidos dotados de grande velocidade, ó rei, do teu exército, seus condutores mortos e membros mutilados, fugiram, proferindo gritos de dor e esmagando tropas amistosas com seu passo. Corcéis desprovidos de cavaleiros e soldados da infantaria também, ó rei, fugiram, ó monarca, por medo, atingidos pelas flechas de Dhananjaya. De fato, teus soldados, com cabelo despenteado e privados de suas cotas de malha, com sangue escorrendo de seus ferimentos, fugiram aterrorizados, deixando o campo de batalha. E alguns, privados do poder de movimento, como se seus membros inferiores tivessem sido agarrados por jacarés, permaneceram no campo. E outros se esconderam atrás e embaixo dos corpos de elefantes mortos. Desbaratando tua hoste dessa maneira, ó rei, Dhananjaya começou a atacar com flechas terríveis os protetores do soberano dos Sindhus com suas chuvas de flechas, Karna e o filho de Drona e Kripa e Salya e Vrishasena e Duryodhana. Tão rápido era ele no uso de armas que ninguém podia notar quando Arjuna pegava suas flechas, quando ele as fixava na corda do arco, quando ele esticava o arco e as disparava. De fato, enquanto atacando o inimigo, seu arco era visto incessantemente esticado a um círculo. Suas flechas também eram vistas emergindo incessantemente de seu arco e espalhadas em todas as direções. Então, cortando o arco de Karna como também de Vrishasena, Arjuna derrubou o motorista de Salya de seu nicho no carro, com uma flecha de cabeça larga. Com muitas flechas, aquele principal dos vencedores, Dhananjaya, então perfurou profundamente naquela batalha Kripa e Asvatthama, relacionados um com o outro como tio e sobrinho. Atormentando muito aqueles poderosos guerreiros em carros do teu exército dessa maneira, o filho de Pandu pegou uma flecha terrível de esplendor flamejante. Parecendo com o raio de Indra, inspirada com mantras divinos, aquela flecha formidável era capaz de suportar qualquer tensão. E ela tinha sido sempre adorada com incenso e guirlandas de flores.
Inspirando-a devidamente por meio de mantras com a força do raio, aquele descendente de Kuru, Arjuna de braços fortes, fixou-a no Gandiva. Quando aquela flecha de refulgência flamejante foi fixada na corda do arco, gritos altos, ó rei, foram ouvidos no céu. Então Janardana, mais uma vez se dirigindo a Arjuna, rapidamente disse: ó Dhananjaya, corte rapidamente a cabeça dos soberanos de alma pecaminosa dos Sindhus. O sol está prestes a alcançar a montanha de Asta. Escute, no entanto, as palavras que eu digo a respeito da morte de Jayadratha. O pai de Jayadratha é Vritakshatra, conhecido por todo o mundo. Foi depois um longo tempo que ele obteve Jayadratha, aquele matador de inimigos, como seu filho. No nascimento do filho uma voz incorpórea e invisível, profunda como aquela das nuvens ou do tambor, disse ao rei Vritakshatra: esse teu filho, ó Senhor, entre os homens nesse mundo se tornará digno das duas raças, isto é, a solar e a lunar em relação a sangue, comportamento, autodomínio e outros atributos. Ele se tornará um dos mais notáveis dos kshatriyas, e sempre será adorado por heróis. Mas enquanto lutando em batalha, um touro entre os kshatriyas, um homem notável no mundo, cheio de ira, cortará a cabeça dele. Aquele castigador de inimigos, ou seja, o velho soberano dos Sindhus, ouvindo essas palavras, refletiu por algum tempo. Dominado pela afeição por seu filho, ele convocou todos os seus parentes e disse: aquele homem que fizer a cabeça de meu filho cair no chão enquanto o último, lutando em batalha, estiver aguentando uma grande carga, eu digo que a cabeça daquele homem sem dúvida se partirá em 100 pedaços. Tendo falado essas palavras e instalado Jayadratha no trono, Vritakshatra, dirigindo-se para as florestas, dedicou-se a austeridades ascéticas. Dotado de grande energia, ele ainda está engajado na observância das mais austeras das penitências do lado de fora dessa mesma Samanta Panchaka, ou de estandarte de macaco. Portanto, cortando a cabeça de Jayadratha nessa batalha terrível, tu, ó matador de inimigos, deves, ó Bharata, por meio da tua ameaçadora arma celeste, de feitos extraordinários, jogar rapidamente aquela cabeça enfeitada com brincos sobre o colo do próprio Vritakshatra, ó irmão mais novo do filho do deus do vento. Se tu derrubares a cabeça de Jayadratha sobre a terra, tua própria cabeça, então, sem dúvida, se partirá em 100 fragmentos. Ajudado por tua arma celeste, faça este ato de tal maneira que aquele senhor de terra, o velho rei Sindhu, não possa saber que isso está feito. Realmente, ó Arjuna, não há nada nos 3 mundos que tu não possas alcançar ou fazer, ó filho de Vasava. Ouvindo essas palavras de Krishna, Dhananjaya, lambendo os cantos de sua boca, disparou rapidamente aquela flecha a qual ele tinha pegado para matar Jayadratha, aquela flecha cujo toque parecia aquele do trovão de Indra, a qual foi insuflada com mantras e convertida em uma arma celeste, que era capaz de suportar qualquer tensão, e que tinha sempre sido adorada com incenso e guirlandas. Aquela flecha, disparada do Gandiva, correndo rapidamente, arrebatou a cabeça de Jayadratha, como um falcão arrebatando uma ave menor do topo de uma árvore. Dhananjaya, então, com suas flechas, lançou aquela cabeça ao longo do céu sem permitir que ela caísse. Para afligir seus inimigos e alegrar seus amigos, o filho de Pandu, por disparar suas flechas repetidamente nela, enviou aquela cabeça para fora dos limites de Samanta Panchaka. Enquanto isso, o rei Vritakshatra, o pai do teu genro, dotado de grande energia, estava, ó majestade, dedicado às suas orações noturnas. Enfeitada com cachos pretos e adornada com brincos, aquela cabeça de Jayadratha foi jogada sobre o colo de Vritakshatra, quando o último estava dizendo suas orações em uma postura sentada. Assim jogada em seu colo, aquela cabeça ornada com brincos, ó castigador de inimigos, não foi vista pelo rei Vritakshatra. Quando o último, no entanto, ficou de pé depois de terminar suas orações, ela caiu no chão de repente. E quando a cabeça de Jayadratha caiu na terra, a cabeça de Vritakshatra, ó castigador de inimigos, se quebrou em 100 pedaços. À visão disso, todas as criaturas ficaram muito surpresas.
E todas elas aplaudiram Vasudeva e o poderoso Vibhatsu. Depois que, ó rei, o soberano dos Sindhus, tinha sido morto pelo enfeitado com diadema Arjuna, aquela escuridão, ó touro da raça Bharata, foi retirada por Vasudeva. Teus filhos com seus seguidores, ó rei, dessa maneira, vieram a saber subsequentemente que a escuridão que eles tinham visto era uma ilusão produzida por Vasudeva. Assim mesmo, ó rei, teu genro, o soberano dos Sindhus, tendo feito 8 Akshauinis serem massacrados, foi ele mesmo morto por parte de energia inconcebível. Contemplando Jayadratha, o soberano dos Sindhus, morto, lágrimas de tristeza caíram dos olhos de teus filhos. Depois que Jayadratha, ó rei, tinha sido morto por Partha, Keshava soprou sua concha e aquele opressor de inimigos, o poderosamente armado Arjuna também soprou a dele. Bhimazena também, naquela batalha, como se para enviar uma mensagem para Yudhishthira, encheu o céu com um tremendo grito leonino. Yudhishthira, o filho de Dharma, ouvindo aquele grito tremendo compreendeu que o soberano dos Sindhus tinha sido morto por Falguna de grande alma. Com sons de baterias e outros instrumentos, ele alegrou os guerreiros do seu próprio exército, e procedeu contra o filho de Bharadvaja pelo desejo de lutar. Então começou, ó rei, depois do sol ter se posto, uma batalha violenta entre Drona e os Somarkas, de arrepiar os cabelos. Desejosos de matá-lo, aqueles poderosos guerreiros em carros depois da queda de Jayadratha, lutaram com o filho de Bharadvaja, se esforçando ao máximo. De fato, os Pandavas, tendo obtido a vitória por matarem o soberano dos Sindhus, lutaram com Drona, entusiasmados com o sucesso. Arjuna, também, ó rei, tendo matado o rei Jayadratha, lutou com muitos poderosos guerreiros em carros do teu exército. De fato, aquele herói ornado com diadema e guirlandas, tendo efetuado seu voto anterior, começou a destruir seus inimigos como o chefe dos celestiais destruindo os Danavas, ou o sol destruindo a escuridão. Capítulo 146. Arjuna derrota Kripa e Asvatthama, então se aflige. Karna e Satyaki lutam. Satyaki mais forte. Dhritarashtra disse: diga-me, ó Sanjaya, o que meus guerreiros fizeram depois que o soberano heróico dos Sindhus foi morto por Arjuna. Sanjaya disse: vendo o soberano dos Sindhus, ó majestade, morto em batalha por Partha, Kripa, o filho de Saradvati, sob a influência da ira, cobriu o filho de Pandu com uma chuva densa de flechas. O filho de Drona também, em seu carro, avançou contra Falguna, o filho de Pritha. Aqueles dois principais dos guerreiros em carros começaram de seus carros a despejar de direções opostas sobre o filho de Pandu suas flechas afiadas. Aquele mais notável dos guerreiros em carros, o poderosamente armado Arjuna, afligido por aquelas chuvas de flechas de Kripa e do filho de Drona, sentiu grande dor. Sem desejar, no entanto, matar seu preceptor Kripa como também o filho de seu outro preceptor Drona, Dhananjaya, o filho de Kunti, começou a agir como um preceptor em armas. Desviando com suas próprias armas aquelas de Asvatthama e Kripa, ele disparou neles, sem desejar matá-los, flechas que corriam brandamente. Aquelas, no entanto, embora brandamente disparadas por Jaya, atingiram os dois com grande força, e por causa de seu número, causaram grande dor a Kripa e a seu sobrinho. Então o filho de Saradvati, ó rei, assim afligido pelas flechas de Arjuna, perdeu toda a força e desmaiou no terraço de seu carro. Percebendo que seu mestre atormentado por flechas estava privado de seus sentidos, e acreditando que ele estava morto, o motorista do carro de Kripa levou Kripa para longe da luta. E depois que Kripa, o filho de Saradvati, tinha sido levado dessa maneira para longe da batalha, Asvatthama também, por medo, fugiu do filho de Pandu. Então o arqueiro poderoso, Partha, vendo o filho de Saradvati afligido por flechas e desmaiado, começou, em seu carro, a lamentar de modo comovente. Com o rosto lacrimoso e em grande tristeza de coração, ele proferiu essas palavras:
Vendo tudo isso em sua visão mental, vidura de grande sabedoria, no nascimento do desprezível Suyoddhana, aquele exterminador de sua linhagem, disse para Dhritarashtra, que esse vil de sua linhagem seja logo morto. Devido a ele, uma grande calamidade atingirá os principais da família de Kuru. Pai, essas palavras do revelador da verdade Vidura vieram a se tornar verdadeiras. É por ele que eu vejo meu preceptor hoje jazendo em um leito de flechas. Que vergonha para as práticas dos kshatriyas! Que vergonha para meu poder e destreza! Quem mais como eu lutaria com um Brahmana que é, além disso, seu preceptor? Kripa é o filho de um rishi. Ele é, além disso, meu preceptor. Ele é também o amigo querido de Drona. Pai, ele jaz esticado no terraço de seu carro, afligido por minhas flechas. Embora não desejando isso, eu ainda tenho sido vil de subjugá-lo com minhas flechas. Deitado sem sentidos no terraço de seu carro, ele atormenta muito meu coração. Embora ele me afligisse com flechas, eu ainda devia ter somente olhado para aquele guerreiro de esplendor deslumbrante sem atacá-lo em retorno. Atingido por minhas flechas numerosas, ele seguiu o caminho de todas as criaturas. Por isso ele me atormentou mais até do que pela morte de meu próprio filho. Veja, ó Krishna, a qual situação ele foi reduzido, jazendo dessa maneira miseravelmente e em uma condição sem sentidos em seu próprio carro. Aqueles touros entre homens que dão objetos desejáveis para seus preceptores depois de obterem conhecimento deles, alcançam a divindade. Aqueles mais vis dos mortais por outro lado, que, depois de obterem conhecimento de seus preceptores atacam os últimos, aqueles homens perversos, vão para o inferno. Sem dúvida, esse ato que eu fiz me levará para o inferno. Eu perfurei profundamente meu preceptor em seu carro com chuvas de flechas. Quando estudando a ciência de armas aos seus pés, Kripa me disse naquele tempo, ó alto da família de Kuru, nunca ataque teu preceptor. Aquela ordem do meu preceptor justo e de grande alma eu não obedeci, pois eu atingi o próprio Kripa com minhas flechas. Eu me curvo àquele filho venerável de Gotama, aquele herói que não recua. Que vergonha para mim, ó alto da linhagem de Vrishni, já que eu atingi até ele. Enquanto Savyasashin estava lamentando dessa maneira por Kripa, o filho de Radha, vendo o soberano dos Sindhus morto, avançou em direção a ele. Vendo o filho de Radha avançando em direção a Arjuna, os dois príncipes Panchala e Satyaki avançaram de repente em direção a ele. O poderoso guerreiro em carro, Partha, vendo o filho de Radha avançando, dirigiu-se sorridente ao filho de Devaki e disse: lá vai o filho de Adhirata contra o carro de Satyaki. Sem dúvida, ele não pôde suportar a morte de Burisravas em batalha. Incite meus corcéis, ó Janardana, em direção ao local para onde Karna vai. Não deixemos Vrishakarna fazer o herói Satyavata seguir na esteira de Burisravas. Assim endereçado por Savyasashin, queixava de braços fortes, dotado de grande energia, respondeu nessas palavras oportunas: o poderosamente armado Satyaki é sozinho um páreo para Karna, ó o filho de Pandu. Quão superior é então esse touro entre os Satyavatas é quando ele está unido com os dois filhos de Drupada. Por enquanto, ó Partha, não é apropriado para te lutar com Karna. O último tem com ele o dardo brilhante, semelhante a um meteoro ardente, que vazava deu a ele. Ó matador de heróis hostis, ele o tem mantido por tua causa, adorando-o com reverência. Deixe Karna então proceder livremente contra o herói Satyavata. Eu sei, ó filho de Kunti, a hora desse indivíduo perverso, quando, de fato, tu irás, com flechas afiadas, derrubá-lo de seu carro. Dhritarashtra disse: conte-me, ó Sanjaya, como ocorreu a batalha entre o heróico Karna e Satyaki da tribo Vrishni, depois da queda de Burisravas e do soberano dos Sindhus. Satyaki estava sem carro, sobre qual carro então ele estava posicionado? E como também os dois protetores das rodas do carro de Arjuna, os dois príncipes Panchala, lutaram. Sanjaya disse: eu descreverei para ti tudo o que aconteceu naquela batalha terrível. Ouça pacientemente as consequências da tua própria má conduta.
Antes mesmo do combate, Krishna sabia em seu coração que o heróico Satyaki seria derrotado pelo estandarte de estaca Burisravas. Janardana, ó rei, conhece o passado e o futuro. Por isso, convocando seu quadrigário, Daruka, ele o tinha ordenado, dizendo, que meu carro seja mantido equipado amanhã. Esse mesmo tinha sido o comando daquele poderoso. Nem os deuses, nem os Gandharvas, nem os Yakshas, nem os Uragas, nem os Rakshasas, nem seres humanos são capazes de conquistar os dois Krishnas. Os deuses com o avô em sua chefia, como também os Siddhas, conhecem a destreza incomparável daqueles dois. Ouça, no entanto, agora a batalha como ela aconteceu. Vendo Satyaki sem carro e Karna pronto para lutar, Madhava soprou sua concha de alto clangor na nota Rishabha, a segunda das 7 notas da escala musical hindu. Daruka, ouvindo o clangor da concha de Keshava, compreendeu o significado, e logo levou aquele carro, equipado com o estandarte alto de ouro, para onde Keshava estava. Com a permissão de Keshava, sobre aquele carro guiado por Daruka, e que parecia o fogo ardente ou o sol em refulgência, subiu o neto de Sine. Subindo no carro que parecia um veículo celeste e ao qual estavam unidos aqueles principais dos corcéis, capazes de ir a todos os lugares à vontade, isto é, Saivya e Sugriva e Megapusha e Valaka, e que estavam enfeitados com arreios de ouro, Satyaki avançou contra o filho de Radha, espalhando inúmeras flechas. Os dois protetores das rodas do carro de Arjuna, Udamani e Uttamaujas, abandonando o carro de Dhananjaya, procederam contra o filho de Radha. O filho de Radha também, ó rei, disparando chuvas de flechas, avançou furiosamente, naquela batalha, contra um neto invencível de Sine. A batalha que ocorreu entre eles foi tal que nunca se tinha sido ouvido falar de uma igual como tendo ocorrido na terra ou no céu entre deuses, Gandharvas, Asuras, Uragas, ou Rakshasas. A hoste inteira, consistindo em carros, corcéis, homens, e elefantes, se absteve da luta, contemplando, ó monarca, os feitos atordoantes dos dois guerreiros. Todos se tornaram espectadores silenciosos daquela batalha sobre-humana entre aqueles dois heróis humanos, ó rei, e da habilidade de Daruka em guiar o carro. De fato, vendo a habilidade do quadrigário Daruka permanecendo no carro, enquanto ele guiava o veículo para frente, para trás, lateralmente, ora se movendo em círculos e ora parando completamente, todos estavam assombrados. Os deuses, os Gandharvas, e os Danavas, no céu, assistiram atentamente àquela batalha entre Karna e o neto de Sine. Ambos dotados de grande poder, um desafiando o outro, aqueles dois guerreiros aplicaram sua destreza por causa de seus amigos. Karna, que parecia um celestial, e Udana, ó rei, despejaram um sobre o outro chuvas de flechas. De fato, Karna oprimiu o neto de Sine com suas chuvas de flechas, incapaz de suportar a morte por Satyaki do herói Kuru, Jalazanda. Cheio de aflição e suspirando como uma cobra imensa, Karna, lançando olhares furiosos no neto de Sine naquela batalha, e como se queimando com eles, avançou nele furiosamente repetidas vezes, ó castigador de inimigos. Vendo ele cheio de raiva, Satyaki perfurou em retorno, disparando chuvas densas de flechas, como um elefante perfurando com suas presas um elefante rival. Aqueles dois tigres entre homens, dotados da força de tigres e possuidores de destreza incomparável, mutilaram um ao outro violentamente naquela batalha. O neto de Sine, então, com flechas feitas totalmente de ferro, repetidamente perfurou Karna, aquele castigador de inimigos, em todos os seus membros. E ele também derrubou, com uma flecha de cabeça larga, o quadrigário de Karna de seu nicho no carro. E com suas flechas afiadas, ele matou os 4 corcéis, de cor branca, do filho de Adhirata. E então, cortando em 100 fragmentos o estandarte de Karna com 100 flechas, aquele touro entre homens fez Karna ficar sem carro na própria visão do teu filho. Então todos os teus guerreiros, ó rei, ficaram tristes. Então Vrishasena, o filho de Karna, e Salya, o soberano dos Madras, e o filho de Drona cercaram o neto de Sine por todos os lados.
Então uma confusão começou, e nada podia ser visto. De fato, quando o heróico Karna foi feito sem carro por Satyaki, gritos de oi ai se ergueram entre todas as tuas tropas. Karna também, ó o rei, perfurado por Satyavata com suas flechas e muito enfraquecido, subiu no carro de Duryodhana, suspirando profundamente, se lembrando de sua amizade por teu filho desde sua infância e tendo se esforçado para cumprir a promessa que ele tinha feito a respeito da concessão da soberania para Duryodhana. Depois que Karna tinha ficado sem carro, teus bravos filhos, encabeçados por Dussasana, ó o rei, não foram mortos pelo autocontrolado Satyaki, porque o último não desejou falsificar o voto feito por Bhimazena. Desejoso também de não falsificar o voto antigamente feito por Partha a respeito da morte de Karna, Satyaki simplesmente fez aqueles guerreiros ficarem sem carro e os enfraqueceu muito, mas não os privou de vida. Foi Bhima que jurou a morte de teus filhos, e foi Partha que, no momento da segunda partida com dados, jurou a morte de Karna. Embora todos aqueles guerreiros encabeçados por Karna fizessem fortes esforços para matar Satyaki, aqueles principais dos guerreiros em carros fracassaram em matá-lo. O filho de Drona e Kritavarma e outros poderosos guerreiros em carros, como também centenas de kshatriyas principais, foram todos vencidos por Satyaki com um único arco. Aquele herói lutou, desejoso de beneficiar o rei Yudhishthira o justo, e de alcançar o céu. De fato, Satyaki, aquele subjugador de inimigos, era igual a um ou outro dos dois Krishnas em energia. Sorrindo ele subjugou todas as tuas tropas, ó o melhor dos homens. Nesse mundo, há somente 3 arqueiros poderosos, Krishna, Partha e Satyaki. Não há quarto para ser visto. Dhritarashtra disse, subindo no carro invencível de Vasudeva que tinha Daruka como seu motorista. Satyaki, orgulhoso da força de seus braços e igual em batalha ao próprio Vasudeva, fez Karna ficar sem carro. Satyaki foi levado em algum outro carro depois que seu combate com Karna terminou? Eu estou desejoso de saber isso, ó Sanjaya. Tu és hábil em narração. Eu considero Satyaki como sendo dotado de bravura insuportável. Conte-me tudo, ó Sanjaya. Sanjaya disse, ouça, ó rei, como isso aconteceu. O inteligente irmão mais novo de Daruka logo trouxe para Satyaki outro carro, devidamente equipado com todos os artigos necessários. Com varais ligados a ele por correntes de ferro e ouro e fitas de seda, ornado com 1000 estrelas, decorado com pendões e com a figura de um leão em seu estandarte, com cavalos, velozes como o vento e adornados com arreios de ouro unidos a ele, e com estrépito profundo como o ribombo das nuvens, aquele carro foi levado para ele. Subindo nele, o neto de Sine avançou contra tuas tropas. Daruka, enquanto isso, foi como lhe agradava para o lado de Keshava. Um novo carro foi levado para Karna também, ó rei, ao qual estavam unidos 4 corcéis da melhor raça que estavam enfeitados com arreios de ouro e brancos como conchas ou leite. Seu caksha e estandarte eram feitos de ouro. Equipado com pendões e mecanismos, aquele principal dos carros tinha um motorista excelente. E ele estava equipado com uma profusão de armas de todos os tipos. Subindo naquele carro, Karna também avançou contra seus inimigos. Eu agora te disse tudo o que tu me perguntaste. Mais uma vez, no entanto, ó rei, tenha conhecimento da extensão da destruição causada por tua má política. 31 dos teus filhos foram mortos por Bhimazena. Tendo Durmuka como seu principal, eles eram familiarizados com todos os modos de guerra. Satyaki e Arjuna também têm matado centenas de heróis com Bhimazena como seu principal, e Bhagadatta também, ó majestade. Assim mesmo, ó rei, começou a destruição causada por teus maus conselhos. Capítulo 147. Arjuna repreende Karna. Jura matar filho de Karna. Noite. Dhritarashtra disse, quando tal era a condição da batalha entre aqueles heróis de lado deles e do meu, o que Bhima fez então? Conte-me tudo, ó Sanjaya. Sanjaya disse,
Depois que Bhimazena tinha ficado sem carro, aquele herói, afligido pelos dardos verbais de Karna e cheio de raiva, dirigiu-se a Falguna e disse: na tua própria vista, ó Dhananjaya. Karna repetidamente me disse: eunuco, tolo, glutão, inábil com armas, não lute, criança, incapaz de aguentar a carga da batalha. Aquele que me falasse dessa maneira seria morto por mim. Karna me disse aquelas palavras: ó Bharata. Ó poderosamente armado, tu conheces o voto que eu fiz juntamente contigo. Lembre-te das palavras que foram então faladas por mim. Ó o principal dos homens, haja de maneira que aquele meu voto, ó o filho de Kunti, como também teu próprio voto, não possam ser falsificados. Ó Dhananjaya, faça aquilo pelo qual aquele meu voto possa ser feito verdadeiro. Ouvindo essas palavras de Bhima, Arjuna de destreza imensurável, chegando perto de Karna naquela batalha, disse a ele: ó Karna, tu combates de modo desleal. Ó filho de um sulta, tu elogias a ti mesmo. De má compreensão, ouça agora o que eu te digo. Heróis encontram como uma ou outra dessas duas coisas em batalha, isto é, vitória ou derrota. Ambas são incertas, ó filho de Urada. O caso não é de outra maneira quando o próprio Indra está envolvido em batalha. Feito sem carro por Yudhana, com teus sentidos não mais sob teu controle, tu estivesses quase às portas da morte. Lembrando, no entanto, que eu tinha jurado te matar, aquele herói te dispensou sem tirar tua vida. É verdade que tu conseguiste privar Bhimazena de seu carro. Teu insulto, no entanto, ó filho de Urada, aquele herói foi pecaminoso. Aqueles touros entre homens que são realmente justos e corajosos, tendo derrotado um inimigo, nunca se gabam, nem falam mal de ninguém. Teu conhecimento, no entanto, é pequeno. É por isso, ó filho de um sulta, que tu te perdeste em tais palavras. Então, além disso, os epítetos ofensivos que tu aplicaste ao combatente Bhimazena, dotado de grande bravura e heroísmo e dedicado às práticas dos justos, não eram compatíveis com a verdade. Na própria vista de todas as tropas, de Keshava, como também de mim mesmo, tu foste feito muitas vezes sem carro por Bhimazena em batalha. Aquele filho de Pandu, no entanto, não te chamou de uma única palavra desagradável. Já que, no entanto, tu te dirigiste a Vrikudara em muitas palavras rudes, e já que tu com outros mataste o filho de Subhadra fora da minha visão, portanto, nesse mesmo dia obtenha o fruto daquelas tuas ofensas. Foi para a tua própria destruição, ó indivíduo perverso, que tu então cortaste o arco de Abhimanyu. Por isso, ó tu de pouca inteligência, tu serás morto por mim, com todos os teus seguidores, tropas, e animais. Faça agora aquelas ações as quais tu deves fazer, pois uma grande calamidade está pairando sobre ti. Eu matarei Vrishasena diante dos teus olhos em batalha. Todos aqueles outros reis, além disso, que avançarem contra mim, eu mandarei para a residência de Yama. Eu falo isso verdadeiramente, colocando minha mão sobre minha arma. Um tolo como tu és, sem sabedoria e cheio de vaidade, eu digo que te vendo jazendo no campo de batalha o perverso Duryodhana se entregará a amargas lamentações. Depois que Arjuna tinha jurado a morte do filho de Karna, um tumulto alto e tremendo ergueu-se entre os guerreiros em carros. Naquele momento terrível, quando a confusão estava em todos os lugares, o sol de 1000 raios, escurecendo seus raios, entrou na colina Asta. Então, ó rei, Hrishikesa, posicionado na vanguarda da batalha, abraçando Arjuna, que tinha cumprido seu voto, disse a ele essas palavras: por boa sorte, ó Jishnu, teu grande voto foi cumprido. Por boa sorte Vridakshatra foi morto junto com seu filho. O próprio generalíssimo celeste, ó Bharata, enfrentando o exército da Dhritarashtra em batalha, ó Jishnu, perderia seus sentidos. Não há dúvida disto. Exceto tu, ó tigre entre homens, eu nem em pensamento vejo a pessoa nos 3 mundos que possa lutar com essa hoste. Muitos guerreiros nobres, dotados de grande destreza, iguais a ti ou superiores, foram reunidos por ordem de Duryodhana. Vestidos em armadura, eles não puderam se aproximar de ti, enfrentando tua pessoa furiosa em batalha.
Tua energia e poder são iguais àqueles de Rudra ou do próprio Destruidor. Ninguém mais é capaz de empregar semelhante destreza em batalha como tu, ó opressor de inimigos, sozinho e não protegido, empregaste hoje. Dessa maneira eu te elogiarei novamente depois que Karna de alma perversa tiver sido morto junto com seus seguidores. Dessa maneira eu te glorificarei quando aquele teu inimigo tiver sido subjugado e morto. Para ele Arjuna respondeu, pela tua graça, ó Madhava, esse voto que até os deuses podiam realizar com dificuldade, foi cumprido por mim. Não é em absoluto uma questão de surpresa a vitória daqueles que têm a ti, ó Keshava, como seu senhor. Pela tua graça, Yudhishthira obterá a terra inteira. Tudo isso é devido ao teu poder, ó alto da linhagem de Vrishni. Essa é tua vitória, ó Senhor. Nossa prosperidade é tua vitória, ó Senhor. Nossa prosperidade é tua atenção e nós somos teus criados, ó matador de Madhu. Assim endereçado, Krishna sorriu suavemente, instigou os corcéis lentamente. E ele mostrou para Partha, enquanto eles passavam, o campo de batalha cheio de visões cruéis. Então Krishna disse: desejosos de vitória em batalha ou fama mundial, muitos reis heróicos estão jazendo no solo, atingidos por tuas flechas. Suas armas e ornamentos jazem espalhados, e seus corcéis, carros, e elefantes estão mutilados e quebrados. Com suas cotas de malha perfuradas ou cortadas, eles obtiveram a maior aflição. Alguns deles ainda estão vivos, e alguns deles estão mortos. Aqueles, no entanto, que estão mortos, ainda parecem estar vivos por causa do esplendor do qual eles são dotados. Contemple a terra coberta com suas flechas equipadas com asas douradas, com suas numerosas outras armas de ataque e defesa, e com seus animais privados de vida. De fato, o solo parece resplandecente com cotas de malha e colares de pedras preciosas, com suas cabeças enfeitadas com brincos, e proteções para a cabeça e diademas, e coroas florais e joias usadas em coroas, e cantais ultraziangadas, e gargantilhas de ouro, e com diversos outros ornamentos belos. Coberto com anuskaras e aljavas, com estandartes e pendões, com upaskaras e adishtanas, com flechas e topos de carros, com rodas quebradas e belos akshas em profusão, com cangas e arreios de corcéis, com cintos e arcos e flechas, com elefantes, mantas para cavalos, com massas com ferrões e ganchos de ferro, com dardos e setas curtas, com lanças e arpões, com cundas e cacetetes, com satagnes e buxandis, com cimitarras e machados, com clavas e malhos curtos e pesados, com massas e cunapas, com chicotes enfeitados com ouro, ó touro da raça Bharata, com os sinos e diversos outros ornamentos de elefantes poderosos, com guirlandas florais e vários tipos de decorações, e com mantos caros, todos soltos dos corpos de homens e animais. O solo resplandece brilhantemente como o céu outonal com planetas e estrelas. Os senhores da terra, mortos por causa da terra, estão dormindo sobre o solo, abraçando com seus membros a terra como uma esposa querida. Como montanhas derramando através de suas cavernas e fendas correntes de greda líquida, esses elefantes, parecendo o próprio Airavata e enormes como montanhas, estão derramando abundantes correntes de sangue pelas aberturas em seus corpos causadas por armas. Veja, ó herói, aquelas criaturas enormes afligidas por flechas jazendo no chão em convulsões. Contemple aqueles cavalos também, jazendo no solo, enfeitados com arreios de ouro. Contemple também, ó Partha, aqueles carros sem passageiros e sem motorista que tinham uma vez parecido com veículos celestes ou as formas vaporosas no céu noturno, agora jazendo no chão, com bandeiras e pendões e akshas e cangas cortados em pedaços, e com varais e topos quebrados, ó Senhor. Soldados da infantaria também, ó herói, portando arcos e escudos e mortos a centenas e milhares estão jazendo no chão, banhados em sangue e abraçando a terra com todos os membros e seus cabelos cobertos com pó. Veja, ó poderosamente armado, aqueles guerreiros com corpos mutilados por tuas armas.
Contemple a terra, coberta com rabos de águia e leques, e guarda-sóis e estandartes, e corcéis e carros e elefantes, e com diversos tipos de cobertores, e redes de corcéis, e mantos belos e caros varutas de carros, olhe, como se coberta com tapeçaria bordada. Muitos guerreiros caídos das costas de elefantes, bem equipados junto com aquelas próprias criaturas que eles tinham guiado, estão parecendo com leões caídos de topos de montanha derrubados pelo raio. Misturados com os corcéis que eles guiavam e os arcos que eles seguravam, cavaleiros e soldados da infantaria em grandes números estão jazendo no campo, cobertos com sangue. Veja, ó o principal dos homens, a superfície da terra está terrível de se olhar, coberta como ela está com grande número de elefantes e corcéis e guerreiros em carros mortos, e lodosa com sangue, gordura, e carne podre em profusão, e na qual cachorros e lobos e pisachas e diversos vagueadores da noite estão vagando com alegria. Esse feito poderoso e aumentador de fama no campo de batalha é capaz de ser realizado somente por ti, ó o pujante, ou por aquele chefe dos deuses, o próprio Indra, que em grande batalha matou os Daitiyas e os Danavas. Sanjaya continuou, assim mostrando o campo de batalha para o enfeitado com diadema Arjuna. Krishna soprou sua concha Panchajanya, com os alegres soldados do exército Pandava, soprando suas respectivas conchas. Tendo mostrado o campo de batalha para o herói ornado com diadema, aquele matador de inimigos, Janardana, procedeu rapidamente em direção a Ajatasatru, o filho de Pandu, e informou da morte de Jayadratha. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,